Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui ao nosso Top 10, né? Sobre a segunda temporada de Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Pois é, nesse podcast a gente vai ter a difícil tarefa, né, Marcos? De tentar elencar o nosso Top 10 episódios, né? Tem uma tendência a nós gostarmos, claro, dos mesmos episódios, né? Mas em ordens específicas, a gente vai elencando, né? Dos mais abaixo e progressivamente aos que mais gostamos, né? Sim, com certeza. E sem mais delongas, né? Depois a gente comenta alguns dados técnicos referentes a alterações da segunda temporada, né? Diferenças da primeira para a segunda. Então, a ordem vai ser essa. Eu vou comentando, tá, o meu. Depois você comenta o seu. E aí a gente vai comparando, né? Na nossa escala aqui, em quais que eles entraram, né? Tá certo? Eu começo aqui então com o episódio que a gente comentou não faz muito tempo, que foi o The Silence, né, que é um episódio dirigido ali pelo Boris Sagal, aonde um cara num clube, né, de clube masculino, ele resolve apostar, né, que um cara falante ali e tal, que ele não conseguiria ficar em silêncio por um ano inteiro, né. Esse episódio eu coloquei aqui no começo, né, porque é um episódio que eu acho muito interessante. A maneira como ele foi filmado, a gente comentou na época do podcast que o cara foi obrigado a filmar de perfil, né? Devido a acidente que ele sofreu fora do set de filmagem, né? Ele é muito inventivo e curioso o episódio, tem uma trama surpreendente, né? E quase fáustica. O que você acha? Eu gosto demais desse episódio. Também tá no meu top 10 numa outra posição. Eu acho esse episódio excepcional, bem sucedido em todos os sentidos. Inclusive, eu acho que ele é bem sucedido em todos os sentidos. Primeiro que ele tem uma coisa, que ele tem algumas inventividade narrativa, algumas sequências que tem o uso de recursos narrativos interessantes para você ter atenção da passagem do tempo. Essa coisa que você citou do rosto do ator, do Franchotoni, ficar sendo mostrado de perfil porque ele estava machucado, mas acabou funcionando também como um interessantíssimo recurso narrativo. A história, né, que a gente tem ecos ali daquele conto do Chekhov. Enfim, eu acho que tudo funcionou muito bem. Ele manteve a minha atenção, manteve o suspense de maneira muito perfeita. Ele é um comentário muito interessante sobre essa questão da arrogância, do desespero, da ganância, das aparências que a gente tem que manter na sociedade. Enfim, para mim é um episódio muito bem sucedido, tanto enquanto entretenimento, quanto como reflexão, quanto como audiovisual, como produto audiovisual. Então, para mim, olha, chuchu beleza mesmo esse episódio, viu? Tá certo, então. E você, qual episódio que você gostaria de comentar, que entrou no seu top 10? Que entrou no meu top 10? O Long Distance Call foi o meu 10º episódio. A primeira participação do diretor, do James Sheldon, se eu não me engano, na série. Roteiro do Charles Belmonte, né? A partir de uma história do Bill Wilderson, que já teve aquela confusão que a gente comentou, né? Tem essa figura fantástica que é a Lily Darvas no elenco, e é um episódio que eu acho um dos mais bem sucedidos da série em utilizar elementos de terror. Então eu gostei demais disso. Eu gosto muito de histórias de terror. Eu achei que essa história ela tem elementos realmente perturbadores e muito interessantes mesmo. Ele usa essa coisa da sugestão, né? Você tinha as limitações técnicas e as limitações da fotografia por conta de ser um dos 6 episódios que teve que ser feito em videotape. Mas o diretor, o James Sheldon, ele soube usar isso, na verdade, a favor da história. Diferentemente de outros episódios em que ficou muito prejudicado a narrativa por conta do uso do videotape, você não podia ter externa, você tinha que ter cenas mais fechadas. Aqui, como era uma história mais intimista
e que usava muita sugestão, você precisava ter cenas escuras, cenas meio fechadas, funcionou para a narrativa, foi ao contrário, né? A linguagem do videotape acabou jogando a favor. Então eu gostei bastante, foi meu 10º episódio preferido. Ah, legal. No meu top 10 ele entrou como 5º, né? Legal você comentar, porque eu já faço comentário junto depois, né? Uhum. Assim, o Long Distance Call a gente comentou na época, né, que a gente gravou, que era um roteiro do William Idleson, adaptado ali depois para o Charles Belmont, né? Deu um problema tremendo isso daí, porque houve uma briga, né? E eu concordo muito contigo, ele tem uma coisa de terror, né? E o fato dele ter sido gravado em videotape, ele deixa mais assustador, na verdade, né? Episódio muito interessante, foi o meu 5º episódio do top 10. Muito bom. Certo. O meu próximo episódio aqui, que seria o 9º, né, no caso, é o The Howling Man. É episódio lá do começo da temporada, né, o The Howling Man, a gente comentou muito e foi muito gostoso assisti-lo e falar sobre ele, porque é um episódio que também tem uma coisa de terror, né? Episódio muito bem realizado pelo diretor que a gente gosta e elogia pra caramba, que é o Douglas Hines, né? Roteiro do Charles Belmont, que teve muita inventividade na questão de fotografia, no uso da fotografia, da transposição, porque você vê ali que o rosto dele vai se alterando, né? E a máscara vai se apresentando mais pra frente, ele como o próprio demônio, né? É um episódio genial mesmo dessa temporada, né? Eu deixo ele um pouco aqui mais abaixo, na verdade, porque eu não posso colocá-lo tão acima, porque essa temporada ela tem episódios impressionantes, sabe? Assim, que são memoráveis mesmo, assim, que são o que a série é, né? E tal, que a série evoca, né? Então, mas eu acho que o The Howling Man, ele é excepcional, né? E você? Ele entrou na minha lista no número 4. Opa, lá pra cima. Olha, eu gosto de todos os episódios que o Douglas Reis dirigiu para essa temporada. Realmente estão entre os meus preferidos mesmo. Esse diretor, ele é incrivelmente inventivo, ágil, enfim. Roteiro do Charles Belmont, né? Não sei se você mesmo falou. Então, outra coisa que o elenco, os 4 atores que mais aparecem, que é o Frederic Lebedeu, o Robin Hughes, o H.M. Wyant e principalmente o John Carradine, ele tá com aquele overacting muito na medida, muito perfeito para casar bem com o clima, né? É muito bacana esse episódio, mesmo assim. Uhum. E tem esse momento maravilhoso da transposição do ator, né? Que o Robin Hughes, ele se transforma no demônio também. Essa cena é absolutamente espetacular que tem no final, enfim. Muito boa. Sim, concordo demais. E você, querido? Seu próximo episódio? Que é o 9º, né? Da lista? Uhum. Muito bem. É o Nervous Man in a $4 Room. Opa! Esse daí entrou nas minhas menções honrosas. Uhum. Mais uma vez dirigido pelo Douglas Reis. É muito inventivo, com pouquíssimos recursos. Essa coisa que a gente citou dele filmar de cima, como se a gente tivesse ali como um ser onipresente assistindo o desenrolar do drama desse cara. E também quando a gente olha de cima, esse é um personagem pequeno, apequenado no começo da história. A coisa crescendo. Isso, a coisa do espelho girando na hora que ele vai, que o reflexo no espelho vai tomar a frente da história. O Joey Mantel, numa interpretação absolutamente sensacional. Enfim, gostei demais desse episódio, entrou pro meu top 10, com certeza. Sim, nossa, esse episódio realmente ele é um primor técnico, né, a questão da filmagem, né? Não vou me repetir porque a gente elogiou muito, né, quando a gente gravou aqui sobre esse episódio, mas ele tem a coisa de ser um roteiro também muito bom, que é o roteiro do próprio Rod Serling, né, e tal, do fato da pessoa ter uma possibilidade de redenção, né, de alterar sua história, alterar seu destino, sabe, que não tá tudo escrito a ferro e fogo, né, você pode falar não e é isso aí, bicho, a partir de agora vou mudar. Então eu gosto muito também desse episódio. Sim. Também, lembrando, né, You Talking to Me? Né, veio daí, né? Ah, sim, o Talk to Me, né? Taxi Driver e Perseguidor Implacável. Essa frase foi usada depois em 2 filmes, né? Mais famoso, Taxi Driver, né? E foi inclusive já mencionado pelo próprio Scorsese, né? Que ele realmente tem inspiração, sim, né?
Ah, muito bom, é um grande episódio, né? Como eu disse, entrou nas minhas menções honrosas, né? Mas é legal, né? A gente poder comparar as nossas listas, né? Sim. O próximo aqui na minha lista seria então o episódio Nick of Time. Episódio muito interessante, muito divertido, né? Que é com um ator maravilhoso, né? O William Shatner, né? Que seria depois conhecido pela aquela série clássica, né? Star Trek. E eu gosto bastante, né? É um episódio que, apesar de todo mundo falar muito do William Shatner, gosto pra caramba da atuação, né? Da atriz, da Patricia Breslin, né? Que realmente dá um show de atuação. E tem novamente uma coisa de demônio, né? Uma coisa demoníaca, aquela maquininha que fica tentando, fica dando informações sobre o seu futuro e o quanto a gente crê, né? E a gente é crédulo. Então, puta, Nick of Time é um bom episódio. Dirigido ali pelo Richard L. Berr, né? E do roteiro do grandioso Richard Matheson. Exatamente. Na minha lista ficou na 6ª colocação, Nick of Time. Ótimo, boa. Uhum. Né? E eu gostei muito do episódio por todos os motivos que você já elencou, né? A direção do Richard L. Berr é uma direção bem discreta, mas você tem a Patricia Breslin e o William Shatner brilhando muito, né, encabeçando aí o elenco. O texto do Richard Matheson, ele é aquela coisa de que mais é menos. Desculpa, menos é mais, né? Menos é mais. É um texto muito simples que pega poucos elementos, mas ele constrói um poderosíssimo comentário sobre a natureza humana, sobre essa coisa da credulidade, dessa coisa da superstição como um elemento paralisante da vida, como as pessoas deixam crenças guiarem os atos delas no seu dia a dia, e como isso pode ter um efeito devastador, né? Então eu acho que ele é um episódio absolutamente espetacular, eu gosto demais. Eu gosto bastante também, muita gente ama esse episódio, né? Só amam episódios com William Shatner, cara. Ele é o queridinho da cultura pop, né? E tal, né? E depois, mais pra frente, vai ter um episódio dele muito famoso também, né? Do pesadelo a 20 mil pés, né? Então, isso. Pois é um bom episódio. E você, qual seria o próximo episódio que você gostaria de comentar? O meu 8º episódio é o Dust. De novo, Douglas Reis, né? Não tem jeito, eu gosto muito do trabalho desse cara, não tem como. O roteiro do Rod Serling, acho maravilhoso. Esse episódio, ele me tocou profundamente a história dele e a maneira como os personagens são descritos. Aí, para mim, é um episódio que é poderoso por causa dos personagens, como eles encarnam perfeitamente, uns o cinismo, a desesperança, os outros o profundo amor de um pai pelo seu filho. Enfim, o elenco para mim um dos momentos assim da série em que você teve o elenco mais afiado e mais entregue aos seus personagens. É drama de altíssima qualidade. O elemento fantástico, ele talvez, ele fica meio na dúvida se há ou não realmente um elemento fantástico ali, mas é drama de alta qualidade, de comentário social e comentário humano da melhor qualidade possível aí, viu? Excepcional. Thomas Gomes, que você se abriu muitos elogios à atuação dele, eu escrevo embaixo aqui os dois, nossa, impressionante, tanto ele quanto o Vladimir Sokolov. Sim. O meu próximo episódio também que eu iria comentar seria o Dust, também na minha escolha, né? Ele entrou no meu top 10. Mas eu concordo contigo, é um episódio que ele é para ser assistido numa época como essa que estamos vivendo, né? Onde se condena facilmente as pessoas, né? No sentido de tripudiar, entendeu? Tem que acabar com essa pessoa, entendeu? Sem ver uma questão de situação econômica, né? Então eu gosto muito e para mim é um episódio muito audacioso, assim. Né, o Serling, ele tinha essa coisa de querer colocar muito conteúdo social e realmente que balançasse, né, a ordem das coisas. Então eu gosto bastante de Dust também. Seria o meu próximo comentário, né? Mas fico contente aqui que também de estar na tua colocação. Muito bom. Agora seria eu, né? Sim. Pois é, você também já comentou um episódio que eu escolhi aqui, que também seria depois do Dust, seria o Dust, depois seria esse, né? Que é o Long Distance Call. Então eu vou colocar aqui a próxima escolha, tá? Na minha lista, que é o episódio 22, né? Esse episódio, que é um episódio também gravado de videotape, ele tem uma coisa assim, dele ser um episódio absolutamente angustiante, né, da série.
a gente comentou muito, né, daquele filme, aquele Premonição, né, que ele é visivelmente inspirado, né, o roteiro em 22, né, que é um episódio dirigido ali pelo Jack Smith, que tem aquela história da dançarina, que ela está hospitalizada e ela fica tendo um pesadelo recorrente, no qual ela é levada para um quarto, número 22, que na verdade é um necrotério, né, onde tem uma enfermeira sinistra ali falando para entrar, né, que tem espaço para ela. Então eu lembro que no podcast a gente comentou, a gente falou sobre inclusive a origem dessa espécie de história, né, onde você tem um destino traçado, né, um destino meio cruel, né, que ele está escrito para você, não importa o que você faça, né, você pode alterar, né. Então é meio assim, é legal que a gente está comentando agora mesmo sobre Nick of Time, né. Ele trata sobre o destino, né, e é claro, é baseado ali num conto ali do Bennett Cerf, né, e tal. Porém o roteiro é trabalhado ali pelo Rod Serling. É muito bom, né, o 22. Não sei se tu colocou no teu top 10. Está nas minhas menções honrosas, na verdade. Gosto demais desse episódio. Ele é um dos episódios gravados em videotape, mas ele se destaca, inclusive visualmente, porque o design de produção, com aquele incrível corredor que foi criado ali quando ela desce, né, no elevador e vai chegando no necrotério, e na verdade é um fundo pintado, mas que foi colocado de uma maneira ali que funcionou perfeitamente. E acho que aí nesse caso o fato de ser gravação em videotape ajudou. Mais uma vez o diretor ele conseguiu pegar uma coisa que seria uma limitação e usar a favor. É muito interessante a releitura que esse episódio faz dessa história, né, que já está na cultura popular já de vários locais. Elenco afinadíssimo, né? Eu gostei demais do Jonathan Harris e da Barbara Nichols. Enfim, eu gosto demais desse episódio. Não entrou no meu top 10, mas está nas minhas menções honrosas. Ah, muito bom, muito bom. Pois é, e você? Qual seria então a sua escolha? Se é que a gente já não comentou, a sua próxima. Que é o sétimo. Eu coloquei meu sétimo lugar, foi o The Odyssey of Flight 33. Ah, sim, o do avião, né? E tal. Lembro que a gente comentou sobre aquele conto fantástico lá do holandês voador, né? Sim, muito bom também. Pois é, eu acho que é o primeiro episódio do Justus Aldis na série, acho que foi a estreia dele. E esse episódio, primeiro que ele é um episódio que tem muito do espírito do além da imaginação. Aí sim você tem um elemento sobrenatural em toda a sua plenitude acontecendo. Então tem muito isso. Tem essa coisa da surpresa, de você ter realmente um plot twist ali muito interessante. E utilização de animação, essa coisa do retorno à época dos dinossauros, de você ficar tentando abrir o seu caminho através dos séculos, né? Todo o trabalho que foi feito no roteiro de recriar com realismo os diálogos entre a tripulação de um avião, né, comercial e tudo mais, enfim, todos esses elementos ali fazem um episódio pra mim muito memorável. Ah, eu gosto. O episódio não entrou, olha só, porque eu acabei não colocando nem nas menções honrosas e nem naquela parte, né, difícil de comentar, né, que são os episódios que a gente não gostou. Mas eu gosto muito desse episódio. Esse daí foi um daqueles que eu fiquei olhando, caramba, coloco ou não, né? E tal, aqui no meu top 10, porque eu gosto muito dessas questões técnicas e de animação, de stop motion, né? Que foi super complicado de fazer e foi utilizado tão rapidamente, né? Ou seja, é de um preciosismo, né? Recomendo muito que vocês escutem esse podcast, esse programa que a gente falou sobre a Odisseia do Voo 33, que é muito legal, Um bom episódio, sim, concordo contigo. Qual é o teu próximo da lista agora? Pois é, o próximo episódio aqui é um dos que eu mais me emocionei assistindo, que é o episódio também de videotape, né? A gente entende as limitações, né, desses episódios gravados nesse formato, mas o The Night of the Mickey, né, que seria a minha escolha, ele me emociona muito, né? É uma história de Natal, é uma história cuja releitura depois mais pra frente, não digo nem releitura, na verdade um remake, né? Com algumas alterações, ele também é muito bem feito, emociona igualmente, né? Eu lembro que na época do podcast eu comentei sobre um cara que também me emociona, que é o Sisto Rodrigues, né? Então, sabe, é um episódio de videotape muito bom, com atuações maravilhosas, né? É um episódio dirigido pelo Jack Smith
e tem um ator maravilhoso que é o Art Carney, né? A gente comentou sobre ele na época, que é o cara que ele acaba sendo demitido, ele é desses papais Noel aí de shopping, né, e tal, de loja, e ele acaba desejando, né, poder dar às pessoas o que elas querem, o que elas precisam, e transforma ali aquele local de tristeza, onde tem muitos natais infelizes, né, em momentos de alegria para as pessoas, e acaba depois até tentam prendê-lo, né, e tal. E tem um final tão tocante, tão bonito, tão mágico, né? É o tipo de, sabe, eu recomendo para você assistir mesmo no Natal, que evoca muitos sentimentos bons e bonitos, sabe? A gente precisa disso. Uhum. A gente inclusive comentou do remake que foi feito, né, e tudo. E ele não entrou na minha lista, também não entrou nas minhas menções honrosas, mas eu gosto bastante do episódio. Ele é um pouco prejudicado por ter sido gravado em videotape, né? Mas o roteiro do Selig e a atuação monstro do Art Carney acabam, né, compensando muito, assim. É um episódio realmente muito tocante mesmo. É verdade, muito bom. E você, qual seria a sua próxima escolha? A minha escolha foi nessa mesma posição que você colocou Night of the Meek, eu escolhi o Nick of Time, já falamos dele, né? Então você pode passar para a tua quinta posição, não é isso? Não, aí tu passa para tua próxima. Eu que passo para a próxima? Então, na quinta posição, eu coloquei o Shadow Play. Shadow Play. Esse é um dos recentes, é um dos últimos, sim. Uhum. Pois é, para mim, primeiro, John Bram, dirigindo, um dos diretores que eu mais gosto. O Charles Beaumont, roteiro, né? E eu gostei demais dessa coisa do pesadelo que se repete eternamente, com as pessoas mudando de personagem. Eu achei isso absolutamente fantástico. E essa coisa é meio Onde Sonham as Formigas Verdes, né? Quando eu morrer, o mundo vai ser destruído e vai ser recriado de novo com as pessoas com outros papéis, né? Eu achei tudo isso muito interessante. Eu achei muito bem realizado, muito bem conduzido. Enfim, um episódio que eu acho muito, muito bom, em todos os sentidos. Seja o texto, quanto as atuações do Denis Weaver tá muito bem, a fotografia, tudo para mim aí funcionou maravilhosamente bem. E tem muito do espírito do Twilight Zone, sem ter elemento fantástico, no caso, né? Tá tudo se passando no mundo dos sonhos do cara, né? Ou não, talvez, né? Ou não, talvez uma mudança de dieta resolvesse, né? Eu lembro que a gente adorou mesmo a atuação do Denis Weaver, né? E só para mencionar que você falou de Onde Sonham as Formigas Verdes, só mencionando aqui então que você falou sobre o Onde Sonham as Formigas Verdes, que é um filme do Herzog, tá? Que é um filme que eu já elogiei muito em vários programas, né? A gente tem um podcast falando só sobre o terror vindo ali da região da Austrália, né? Então eu lembro que a gente comentou sobre a questão aborígene e tal, então é muito bom. Com Douglas Freak lá do Podcast, é um cara muito querido, nosso amigaço. Realmente é um bom episódio, concordo muito contigo. Esse episódio aí que você mencionou, o Shadow Play, acabou não entrando no meu top 10, nem menções honrosas, não sei porquê, né? Porque é difícil, às vezes você fica falando das menções honrosas todas, aí é mais fácil falar de todos os episódios novamente, né? E a gente já gravou, né? Estão todo o conteúdo lá, nossas impressões, questões técnicas, curiosidades, né? Mas realmente, uma boa escolha sim, meu querido. Eu vou só citar que o meu quarto da lista seria o The Howling Man, já falamos, né? Podemos ir para o top 3. Vamos lá, então. Agora vamos finalmente pro meu... No caso, eu vou começar aqui o meu top 3, né? Que aí fica difícil, né? Quando você olha a lista, você fala, caramba, como é que eu vou escolher 3 episódios melhores da temporada, né? Sendo que teve tanta coisa boa, se não é por um motivo, é por outro, né? Mas não ficou tão difícil assim. Vamos lá. Aqui no meu caso, o terceiro episódio, tá? Do meu top 3 é o The Eye of the Beholder. Por motivos, né, que não são tão difíceis assim da gente imaginar por quê, né? Ele trata de coisas que a gente gosta de mencionar, que são questões de estados totalitários, né, e tal. Ele utiliza dessa metáfora assim da pessoa diferente para isso, né, diferente no sentido físico, né? Eu lembro que o The Eye of the Beholder, né, queria até mandar um beijo se ela estiver escutando. A nossa amiga Érica ia gravar com a gente, né? Mas acabou que nossas agendas não bateram,
Na época começou a ter muitas manifestações, negócio assim, muito barulho, e ela não conseguia, inclusive mandar um áudio pra gente, né? Pra poder ter uma participação meio remota, né? E tal, com as impressões dela. Mas o The Eye of the Beholder, dirigido pelo Douglas Reis, é excepcional, maravilhoso, e normalmente é um daqueles episódios, como a gente comentou, né? Sobre o episódio que a gente já gravou lá dos marcianos, o Real Marciano, por favor, se levante, que todo mundo compartilha na verdade, o spoiler, né? Então é muito divertido. Mas é um grande episódio, né? Conta a história ali de uma mulher que ela tá envolta em bandagens após uma cirurgia facial, aonde ela tá esperando que ela não seja mais tão feia, né? Porque nesse estado eles são isolados, né? As pessoas com aparência física não condizente, né, com o que é permitido, e depois você vai ter a surpresa, né? A gente comentou sobre essa questão do que é feio, do que é bonito e tal, né? Então, pô, é um grande episódio, né? Se você tá curioso, dá uma olhada lá no podcast que a gente já gravou sobre o Olho do Espectador, que você vai gostar bastante. Pois é, pra mim o The Eye of the Beholder ficou no topo da lista, foi meu episódio número 1. Dessa temporada. Que maneiro. É justo. Como você mesma já comentou, Douglas Reis, né? De longe, até esse momento, né? O meu diretor preferido dos que dirigiram episódios por Além da Imaginação. São muitos elementos, né? Discute essa questão do que é normal, do que não é, da aceitação social, da vida sob um sistema totalitário, tudo isso feito, criando-se um suspense muito bem realizado, criatividade narrativa que não sobra, muitos problemas de dificuldades para se contar essa história visualmente, sem entregar o que não pode ser entregue antes do tempo, e foi resolvido de uma maneira extremamente elegante. Gera discussão de todo tipo possível e imaginável. Nunca sai da sua cabeça a atuação da Maxine Stewart sem poder mostrar o rosto, só com gestos e com a voz. Enfim, tantas qualidades que eu não sei nem por onde começar nem por onde terminar a elogiar esse episódio. Realmente impressionante. Um grande episódio, né? Ele é o que a gente diz e repete, né? A gente fica se repetindo. Ele é o que Além da Imaginação né? Ele instiga, ele traz a conversa, você termina o episódio não acaba, você fica comentando sobre ele, tentando fazer paralelos, né, com realidades infelizmente muito atuais, né? Então é muito legal, assim. The Eye of the Beholder, ele é incrível, um bom episódio. Agora seria a sua vez, meu querido. Do terceiro. Para mim, em terceiro lugar ficou o The Invaders. Meu Deus, olha só o choque, primeiraço do meu. Vou comentar também esse daí. Vou deixar você falar e depois eu comento quando for a minha vez. Certo. E eu acho que esse é dos episódios que ele tem mais a cara da série. Primeiro que ele trata de ficção científica, né? Acho que eu não tinha pegado nenhum até agora que fosse ficção científica mesmo hard, né? Roteiro do Richard Matheson, interessantíssimo, muito interessante o fato de você ter uma pessoa só que vai acabar vendo essa invasão e tentando sobreviver a ela. Agnes Moorehead talvez a atuação mais impressionante da série toda. É absurdo o que essa mulher faz, absurdo. O episódio ele funciona com a força e com a credibilidade que ele tem para o espectador por conta dela. A verdade que ela passa nessa situação que assim, esse episódio ele teria tudo pra cair no ridículo, tudo. Imagina, é uma pessoa sozinha numa cabana, uma mulher, né, tendo que enfrentar uns invasores alienígenas pequenos, né, minúsculos, que tão longe de ser caracterizados de maneira satisfatória, né. Os recursos que eles tinham são uns bonequinhos, enfim, poderia ter caído no ridículo assim totalmente. Não fosse a mão muito segura do Douglas Reis, ele entendeu que o episódio tinha que ser carregado por essa fantástica atriz, ele deu o protagonismo total para ela na história, e enfim, e isso fez o episódio dar muito, muito. Você não tem um segundo em que você não acredita
na verdade que o personagem dela transmite. Não tem um segundo. Por mais que tudo seja absurdo e pudesse cair no ridículo, não cai em momento nenhum. Uma cachapante esse episódio mesmo. Incrível. Muito bom, legal. Vou deixar para comentar quando for a minha vez, que sim, no meu caso foi o primeiro, né? Vou explicar também. Fatalmente eu posso me repetir, né? Eu posso acabar repetindo comentários seus, mas vale muito a pena. Vamos lá. Então, meu segundo episódio favorito aqui no meu top 3 é o último episódio da temporada, tá? Com um ator queridíssimo meu, né? Se eu gosto da Agnes Moorehead, eu gosto muito de todo o meu coração do Burgess Meredith. Ele é o ator do Time Enough at Last, né, de alguns episódios talvez um pouco mais simples, né, dessa temporada, né, tem aquele lá, o Mr. Dingle the Strong, né, mas ele nesse The Obsolete Man, né, que é o Homem Obsoleto, né, que vai discutir essa questão da obsolescência no universo que ele rejeita a cultura, né, ele repudia a religiosidade, ele é também um Estado autoritário, a gente conversou muito sobre isso no podcast, eu não vou me repetir nesse caso. Ele é um episódio primorosamente fotografado, filmado, lembrando aqueles filmes, né, dos anos 30, né, quando a gente fala um pouco sobre expressionismo alemão, né, aqueles ângulos assim estranhos e perturbadores, né, do jeito que os caras utilizam a sombra, a maneira teatral, por exemplo, como eles finalizam o episódio com aqueles pessoas atacando, né, o homem que vai ser atacado no final, né, então é um primor, né, de Obsolete Man. Não sei se tu concorda, está no teu top 10 também. Não só concordo, como ele está na mesma posição, está no segundo posto também. Ah, que legal. Então eu reforço tudo que você falou. É um roteiro muito interessante, muito bacana, com ecos de 1984, com ecos de Fahrenheit 451, né? Essa coisa dessa leitura visual que é feita evocando o cinema alemão dos anos 30, também uma forte teatralidade em algumas cenas, sobretudo na cena final do episódio, a presença absolutamente incrível do Burgess Meredith e do Fritz Weaver também. Os dois estão ali num duelo. Enfim, a primeira participação desse diretor, se eu não me engano, na série. Enfim, pra mim, o Elliot Silverstein, né? Um dos melhores episódios da série, diga-se passagem, da série toda, além de ser um dos melhores dessa temporada também. Concordo contigo, ele é realmente um dos da série. Se eu tivesse que fazer duramente aqui um top 10 de toda a série, né, quase morrendo, né, porque é terrível ter que escolher entre tantos episódios bons, né, ele entraria também tranquilamente. Pois é, agora no caso você escolheria, falaria sobre The Obsolete Man, não é isso? Porque seria o seu segundo, né, e o seu primeiro é o Eye of the Beholder. Sim, e o seu primeiro é o The Invaders, então você pode, né, falar dele. Pois é, eu só queria falar para vocês o seguinte, é o meu episódio favorito, porque a gente não vai se repetir, porque o do Marcos seria o outro, né, o The Eye of the Beholder. Eu queria dizer que assim, que a gente senta aqui para gravar sobre a linha da imaginação, e você gravar sobre um material como esse, extenso e antigo, né, ele demanda você pesquisar, você fazer muita pesquisa. E quando você começa a pesquisar, eu estou aqui justificando aqui porque que para mim ele é o número 1, né? Você acaba tendo acesso à vida dos atores, das atrizes, como é que foi toda essa produção, quais foram os problemas, né? Questões do próprio criador, do Rod Serling, a luta dele para poder manter um conteúdo de qualidade, instigante, né? Então, para mim é o primeiro episódio, primeiramente por tudo que você já falou sobre The Invaders, sobre a verdade que a atriz Agnes Moorehead passa em cada segundo que ela tá, né, na tela, você acredita em tudo dela, é uma coisa, uma entrega muito forte. Aí você fica fascinado pela atriz, você vai descobrir como é que foi a carreira dela. Aí quando você vai ver a carreira da atriz, você cai, né, no chão, né, que foi isso que aconteceu comigo. Né, quando você vê a importância da atriz, o quanto ela era, na verdade, uma dama da rádio, uma atriz fundamental, uma atriz experimental, uma mulher que, por exemplo, ela entendia de pantomima, da mímica, que conhecia, estudou com Marcel Marceau, né?
E a gente já falou de Marcel Marceau quando a gente falou de Jodorowsky, por exemplo. Então, é um nicho de atores, de atrizes, de criadores muito excepcionais, né? Então, para mim, o The Invaders, por tudo nele, né? Pelo fato da Agnes Moorehead não falar nada, né? É um episódio gravado ali em tempo real, né? Você vê que a história começando e ela terminando dentro daquele tempo, vai ter toda aquela contenda, uma grande batalha, apesar de ser um ser de um tamanho, um ser tão diminuto. Então, para mim, The Invaders, ele bate mais forte em mim até do que The Eye of the Beholder, por exemplo, que fala sobre questão de totalitarismo, né? Ele é surpreendente, você não consegue conceber, você não consegue realmente prever, né, o final de The Invaders. Então, para mim, é o top 1 dessa temporada, não desmerecendo qualquer outro episódio, mas ele entra tranquilamente, tá? Então é isso, para mim ele tem essa importância pelo fato de eu ter conhecido e ter me apaixonado loucamente pela atriz Agnes Moorehead, né? Que ela descansa em paz e com certeza trouxe para mim a curiosidade e a vontade de eu conhecer todo o material que a Agnes Moorehead já fez, né? Para além, inclusive, da Feiticeira. Então, é isso, é questão de paixão, virou amor. Muito bem, muito bem. Muito bem. E agora, vamos fazer aqui, não sei se a gente já mencionou tudo, mas vamos falar sobre as nossas menções honrosas. Tem alguma menção honrosa que você não mencionou? Muito bem. A gente falou de 22, já citamos, The Silence, também é outra menção honrosa minha. E duas que a gente não citou foi o Rip Van Winkle Caper, que pode não ser um episódio perfeito, mas eu gostei demais da ficção, do elemento de ficção científica, gostei das atuações, enfim, me chamou muita atenção esse episódio. Se tu soubesse onde ele tá, no meu... E o outro que eu também pus na menção honrosa e não citei foi o Will the Real Martian Please Stand Up, que eu gostei dessa fusão de elementos, suspense, humor, que o episódio fez. Eu achei que ele tinha tudo para dar errado, mas ele acabou dando muito certo. Enfim, eu me diverti demais assistindo. Esse também tá no minha lista aqui de menção honrosa. Gosto muito desse episódio. A gente falou faz pouco tempo, né, sobre ele, e me amarrei muito, muito divertido. É uma comédia com ficção científica que dá certo, né? Muito bom. Foram todos os seus já? Minhas menções honrosas também já foram. Tá bom. As minhas menções honrosas aqui já entraram aqui nos comentários, porque o Marcos escolheu. A Nervous Man in a $4 Room, né, do cara lá que fica preso na sala e resolve não se tornar um assassino, né, mudar de vida. Esse não entrou, mas eu gosto muito, que é The Trouble with Templeton, tá? Que é esse episódio aí. Ele é o do cara que é um ator idoso, ele casado com uma mulher que é, sei lá, que já está traindo ele, né? Aí ele resolve retornar ao passado, ele consegue retornar ao passado, reencontra como é que era na época dele, os atores e as atrizes ali se reunindo num bar. Tem a Pippa Scott, né, que é uma atriz muito boa. Ela protagoniza uma cena muito tétrica, porque ele foi ali, no caso, ali como mesmo se estivesse rodando uma peça, falar com todas essas pessoas, todas em suas marcações, com suas falas, e no momento dele estar se retirando, todos param, né, e a sala vai se escurecendo e apagando. Eu lembro que eu fiquei muito assombrada com essa cena, né. É muito bom. O ator é o Brian Aherne, né, que arrebentou a boca do balão, né? Deixa eu ver aqui uma outra menção honrosa, que é a Most Unusual Camera, que é a da câmera... É aquela câmera lá que os ladrões, né, eles roubam do antiquário e ela fotografa o futuro, né? O futuro dali a 5 minutos, né? Com um delay. E acaba acontecendo... É um episódio de comédia, né? Mas eu acho ele bem divertido, né? Que ele quer propor questões morais ali, né? Que não existe dignidade ou integridade ou ética entre ladrões. Mas é bem divertido esse episódio. Eu acho bem bacana também. Eu acabei não citando, mas eu me diverti bastante com ele. E, pois vem uma parte meio triste aqui do podcast, mas tem algum episódio que você não gostou? Que você fala assim, não gostei. Olha, não diria nem que eu acho que não tem nenhum episódio dessa temporada que não vale a pena você assistir. Eu acho que todos vale a pena uma assistida e alguns são excepcionais. Mas os que não me tocaram muito foi o
Mind and the Matter, por exemplo, embora eu acho que ele tem uma mensagem interessante sobre misantropia, que a gente comentou e tudo, ele tem algumas derrapadas ali e que para mim prejudicam um pouco, né? O The Whole Truth também. Também tá no meu. Não funcionou muito bem. É engraçado que o Rod Serling tem essa coisa de ter uma visão crítica da Guerra Fria, e aqui ele faz o contrário, ele acaba abraçando um pouco essas ideias que estavam ali, né, relacionadas com a Guerra Fria e tudo mais. Então, para mim, foi um roteiro que não funciona tão bem. E o A Thing with Machines também. Você não gosta desse? Acho tão engraçado esse daí, mas não entrou no meu, nem no Menções Honrosas, mas eu gosto daquele barbeador voando, é hilário. Tem esse lado interessante, tem um lado divertido, visualmente falando ele é divertido, mas a história em si não me falou muita coisa. Enfim, eu acho até que nesse sentido de falar sobre misantropia, o The Mind and the Matter é até um pouco melhor, talvez, né? A mente é a matéria, né? The Mind of the Matter, né? Sim. Uhum. Legal, vamos lá. No meu caso aqui, eu coloquei, vê só, The Rip Van Winkle Caper, né? Que é o dos caras que vão assaltam um trem e resolvem ficar numa animação suspensa por 100 anos, né? Então, não é porque o episódio seja terrível, nem nada disso, assim, pra mim que ele não tem muita coerência nesse roteiro dele, sabe? Esse negócio dos caras acordarem 100 anos depois, sem ter certeza exatamente do mundo pelo qual eles vão encontrar, sem ter ligações com ninguém e tal. Isso é bom, sei lá, eu acho que ele falha no plot twist que ele quer colocar, sabe? Eu acho meio bobo, assim, esse plot twist. Apesar de ser um episódio com atores legais e tal. Eu também lembro que na época eu comentei, porque eu não gostei, gente, de ter colocado o hispânico ali como um elo fraco, entendeu? Criminoso, né? E cruel e tal. Eu lembro que eu não gostei muito disso, né? Que assim, a gente entende, claro, que esses caras, assim, no caso desse roteiro aí, apesar de ser um roteiro do Rod Serling, que é um cara que realmente, para a época dele, ele tinha uma visão muito mais libertária, né, e uma visão muito mais justa. Ele também, como todos nós, ele também dá as suas derrapadas, entendeu? Tem muito que aprender, né? Então, talvez colocar o hispânico ali enquanto uma pessoa perigosa, eu achei que para mim não funcionou muito bem, não fui muito com a cara disso. Deixa eu ver. Tem um outro aqui que é o The Whole Truth, que eu não gostei também por questões de roteiro. Veja bem, um episódio gravado em videotape, né? Mas não foi nem isso exatamente que me incomodou. Me incomodou do personagem principal ele não ter tido realmente um ensinamento, sabe? Ele continuar, na verdade, apenas mentindo, né? Ele apenas repassou um problema, então ele não teve nenhuma... vamos colocar assim, alguma melhora, alguma redenção, alguma reflexão, né? O que acontece com ele quando ele pega o carro amaldiçoado pelo velhinho, né? Então, né, eu acho que não ensinou. Para mim, o que importa, na verdade, não é nem questão do episódio ele envelhecer, sabe? Assim, ficar uma coisa feia e tal. Até porque tem aquele episódio que a gente gravou sobre a atriz Inger Stevens, né? Que a gente gravou sobre os robôs, né? Aquela família lá da filha que quer sair e tal. E tem os robôs, também é de videotape, né? Que puta, dá uma dó, né? A Inger Stevens tão maravilhosa, né, e tal, a gente queria, né, ter ela em Full HD, né, sei lá. Mas assim, um episódio que não me incomodou tanto quanto esses, na verdade. Eu não gostei muito desses aí que eu mencionei, mas o resto são episódios bons, de maneira geral, né. Queria só que a gente mencionasse aqui, antes da gente terminar o nosso podcast, o nosso top 10, algumas alterações da primeira temporada para a segunda, coisas que vieram assim de uma maneira geral, né? Você quer mencionar um pouquinho? Sim, na primeira temporada o Serling aparecia a voz dele e na TV ele aparecia em pessoa nas chamadas para o próximo episódio. Aqui ele aparece mesmo fazendo a narração de abertura e fechamento do episódio, ele aparece em pessoa ali. E isso difundiu muito a imagem dele, né? Uma figura muito conhecida. Né, um rosto muito conhecido também por conta dele passar a aparecer. Outra coisa foi a mudança do tema de abertura. Era o Bernard Herrmann, o tema da primeira
temporada, era aquela coisa meio misteriosa assim. Eles substituíram eles pegaram 2 temas do compositor francês, o Marius Constant, combinaram esses 2 temas para uma nova abertura, e é um tema que ele é muito mais chamativo, ele evoca uma tensão muito grande e fica muito na cabeça da gente, né? E virou uma coisa que ficou muito famosa, um tema muito famoso da televisão. Ele é muito mais lembrado do que o tema da primeira temporada do Bernard Herrmann. Então, foi e mais curto também, né? Porque a gente comentou logo quando a gente começou o podcast, né, a gravar essa temporada, que devido ao tema, inclusive, as falas são muito mais rápidas do Rod Serling no começo, né, dos episódios. É muito mais curto, então tem mais cenas, né? Aqueles elementos voando e tal no céu, que na verdade eu gosto muito do Marius Constant, mas eu gosto daquela ausência de pressa, sabe? De você falar lentamente, né, e tal, e você tá sendo inserido a essa zona do crepúsculo, né? Mas eu gosto, sim, apesar de achar muito rapidinha, né? Parece que eles pensaram assim, o espectador vai ter paciência de ver uma longa abertura, né? Então deixou uma abertura bem curta e o Serling falando bem rapidamente também. Só mencionando aqui, né, porque foi importante, e também a gente deve ter isso lá no nosso grupo e tal, se não tiver vocês me cobrem que eu tento arrumar, que teve o incentivo ali do Westinghouse Desilu Playhouse, né, que ele acaba ajudando o Serling, porque ele coloca ali um segmento ali, né, que tem o Desi Arnaz apresentando ali o The Time Element, né, do Serling, que foi interessante, porque o Serling, vamos lembrar, ele vinha ali do Playhouse 90, né, onde ele ganhou Emmy ali pelo Requiem para um Peso Pesado, né, então o Desilu, ele acho que foi da transição, Marcos, isso daí, foi de uma temporada para outra. Sim, sim. Algumas diferenças, também falando rapidinho, foi diminuído o número de episódios, acho que de 39 para 26. Sim. O budget, a grana, né, o orçamento foi diminuído, por isso que a gente teve a incursão de 6 episódios nessa temporada gravados em videotape. Isso depois foi abandonado nas outras, o pessoal não gostou do resultado mesmo, o Serling não gostou nada do resultado, ele já bateu o pé e falou, não quero esses episódios em videotape, vocês vão encher o saco da vovó de vocês com essas cortes de orçamento, infernizando minha vida, né? Eles pensaram, o próprio Serling também, inclusive, eles pensaram em substituir o Serling pelo Orson Welles. Ele iria aparecer em pessoa apresentando os episódios e fazendo a narração, mas ele acabou não aceitando o convite da CBS para ser o apresentador do programa. Ele estava nesse período aí, pelo menos no 1960, 59, 60, ele estava atuando em filmes, né? Ele não estava dirigindo, já tinha tido vários problemas ali com os estúdios, mas ele estava atuando e acabou não tendo agenda, acho eu, para participar. O Serling não é nada ambicioso, né? Ele queria logo o Orson Welles, né? Teria sido absolutamente espetacular se isso tivesse acontecido. Mas o Serling, ele é um excelente narrador, uma figura muito marcante. Então, na verdade, funcionou muitíssimo bem com o próprio Serling, fazendo as narrações de abertura e encerramento, na minha opinião, pelo menos. Sim, adorável. Eu lembro que eu já comentei várias vezes. Foi divertido porque a gente pode ver da onde que o Serling, né, ficar tentando imaginar da onde sairá o Rod Serling, sairá de trás da onde, né, e tal. Então isso também acaba sendo um elemento interessante, divertido, né, dos episódios. E ele se tornou uma figura muito famosa, porque aquela entrada dele, cigarrinho na mão, né, uma aparência séria, né. E hoje em dia qualquer arte que você busca do Rod Serling sempre vai ter ele assim, né, com as mãos, segurando as mãos assim de frente, com o cigarrinho queimando. Então é muito interessante, né. E é legal, porque você falou, realmente teve diminuição dos episódios. Lá pra frente vai ser ao contrário, né? Vão ter, sim, menos episódios, porém a metragem vai ser bem maior, né? Vão ter episódios de 1 hora, né? Algo assim. Na 4ª temporada, eles tentaram esse formato de episódios de 50 minutos e gerou alguns dos melhores episódios. A gente vai falar isso mais pra frente, divide opiniões. Tem gente que reclama que achava que o episódio mais curto ele era mais direto, ele ia mais direto ao assunto e era um desafio maior você contar uma história em poucos minutos.
Tem gente que reclama que alguns episódios encheram linguiça, mas eu acho que, ao contrário, esse maior tempo de metragem, essa metragem maior, trouxe uma possibilidade de desenvolvimento mais complexo e interessante de personagens e de situações. Mas a gente vai falar disso bem mais pra frente, né? Quando chegar na 4ª temporada. Vamos lembrar aquele episódio, né? O He's Alive, né? Que é sobre o Hitler, e é fodíssimo. Esse daí, inclusive, tá na nossa página. A gente procura lá, que a gente colocou legendado. Eu queria só mencionar uma coisa rapidinho, né? Porque a gente falou dessas questões dos episódios gravados ali em videotape, né? E por que trouxeram alguns problemas, né? Mesmo tendo alguns episódios cujos roteiros, atuações são muito bons, né? Porque assim, o método ali de gravação de videotape, ele não exigia um diretor de fotografia, né? Por quê? Porque tinha uma configuração padrão de 4 câmeras. Também não era necessário o quê? Um editor, porque a edição era realizada praticamente ali no local, alternando de uma câmera para outra, né? A fim de alcançar ali o ângulo que eles queriam filmar. E a fita de vídeo não permitia uma fotografia externa, limitava muito o tipo de programa que o Rod Serling e a empresa podiam escrever, né? Porque ficava ali delimitado a certos ambientes, né? E os episódios gravados ali em videotape também tinham um cronograma de filmagem diferente. Eles exigiam mais dias de ensaio e menos dias para a filmagem real. Ou seja, né, era meio papum, era como se fosse televisão ao vivo, né? Alguns funcionaram bastante, outros acabaram deixando um pouquinho a desejar, né? O pior, pra gente que tá aqui em 2020, é que o que acontece? Não são remasterizados. Não existe remasterização. Você pode conseguir assistir os episódios ali em Blu-ray, e infelizmente os de fita de videotape, né, em fita de vídeo, não rola, né? Mas assim, são bons episódios, foram 6, tá? É o Atraso da Hora, Estática, Toda a Verdade, A Noite dos Mansos, né? O 22 e o Chamada de Longa Distância. Então, só talvez para finalizar, teve estreia de alguns diretores, né? Estreias marcantes, a gente citou, né? Esse pessoal aí que... Você quer falar os novos diretores? Buzz Kulick, Jamie Sheldon, Justus Aldis, Montgomery Pittman e Elliot Silverstein, que é o diretor do Obsolete Man. Então, quase todos eles... O Boris Sagal, né? O Boris Sagal, eu acho que ele já tinha dirigido algum outro antes, se eu não me engano. Nossa, e tudo. Ou então, o Boris Sagal também, né? E também foi a estreia do George Clayton Johnson na série. Sim. A gente fez um programa quando a gente foi falar do... A Penny for Your Thoughts. Então, quando a gente foi falar sobre esse episódio, a gente falou muito sobre o George Clayton Johnson e tal. A gente fez um programa evidenciando a importância dele, sabe? Eu fico tão feliz, assim, eu quero muito que ele seja muito mais recordado, o George Clayton Johnson, né? Que era uma pessoa tão legal. A gente tem um nosso amigo aí que é um escritor, que é o Fábio Fernandes, né? Que é escritor, que é tradutor, professor. Ele é, por exemplo, a pessoa que fez a tradução aqui para o Brasil daquele maravilhoso livro. Ele fez, por exemplo, a tradução do Neuromancer, né? E o Fábio Fernandes, ele falava pra gente, falou inclusive no nosso grupo, que ele conversava pelo Facebook com o George Clayton Johnson, sabe, quando ele estava vivo. Então eu me sinto até inclusive emocionada, assim, de conhecer alguém que conseguiu teclar com o George Clayton Johnson. Fico feliz. Muito bom, então a gente vem chegando aqui ao fim do nosso Top 10, agradecendo a sua companhia, obrigada, que bom ter vocês, assistir a série juntos, né? E juntos mesmo, né? Porque a gente colocou cada episódio para vocês assistirem antes de escutar o podcast aqui na publicação no YouTube ou no nosso site, que é masmorracine.com.br. Então a gente sempre buscou de todas as maneiras colocar o episódio, colocar links dos filmes que a gente comentou, ou dos textos, ou dos quadrinhos. Então o nosso site ele é fundamental para complementar o que você está acompanhando aqui no YouTube, tá? Caso você esteja escutando aqui diretamente no YouTube. Não deixe de acessar as publicações onde que tem os textos, né? Tem os links para poder ver trailer do que a gente comenta. Então fique muito à vontade, acesse lá, tá? E os recados de sempre, né? O primeiro recado é importante, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente iria fazer ao vivo, né? Essa gravação aqui, faria essa transmissão ao vivo, que acabou, é claro, vocês não escutam, né? Porque vai ser cortado na edição,
mas acabou dando muito problema, porque eu tenho muitos gatos aqui em casa, eles estavam fazendo uma bagunça federal, entendeu? E a gente tinha que parar a todo momento para pedir para tirar o gato, tira o gato daqui, tira o gato dali, mas seria ao vivo, né? Só que a gente não tem 1000 inscritos ainda, e a gente podia fazer um outro tipo de transmissão pelo OBS e tal, mas a gente quer tentar alcançar essa meta de 1000 inscritos. Então, se você está escutando esse podcast, esse vídeo aqui no YouTube, não deixe de compartilhar, tá, com seus amigos, e a gente pede sempre para, por favor, você se inscrever, para que a gente consiga ter alguma relevância, né, aqui nesse YouTube. A gente já tem uma quantidade boa de ouvintes aqui no nosso site, né, então é uma nova plataforma da qual a gente escolheu também publicar os podcasts. Então, por favor, inscreva-se, tá? Também acesse lá a nossa página no Facebook, que é a Masmorra Cine, onde a gente tem todo o nosso conteúdo. A gente é um podcast especializado em cinema alternativo, fala sobre cinema clássico, sobre séries clássicas. Então você vai ter muito conteúdo aqui, que são 10 anos de podcast. E acesse também o nosso perfil lá no Twitter, tá? Que é @masmorra_cast. Siga a gente para mais conteúdo também lá no Twitter. E o nosso Instagram é @masmorracine. A gente pede sempre aqui no final, se você tiver condições, se você puder, por favor, seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha. Nós temos aqui abaixo também o link do Padrim, onde você pode doar qualquer valor, tá, para nos ajudar a pagar o nosso servidor. Ou no Colaboraí também, que nós estamos tentando arrumar mais pessoas para poder ajudar a manter o nosso podcast, pagar servidor, comprar equipamento para manutenção, né, do programa. E eu quero agradecer também a todo mundo aí do nosso grupo, que é o Fãs de Além da Imaginação. Mandar um beijo para todos, para Renata Teófilo, para o nosso amigo Paulo Guardado, que até me mandou um inbox muito legal aqui comentando, né? Porque ele vê que a gente escolhe músicas no final, e eu comentei em algum momento que eu gosto muito de Rush, né? Ele fez uma ótima recordação. Ele falou assim que quando faleceu o Rod Serling, o Rush fez uma música, né, em homenagem, chamada The Twilight Zone. Então, como a gente sempre termina com música aqui no final, a gente vai tocar então The Twilight Zone por Rush, e que é uma recordação ótima do nosso amigo Paulo Guardado. Então, um beijoca para você, Paulo, para todo mundo do nosso grupo, viu? Que comenta, que coloca suas impressões e tal, e fica aí para vocês Rush. E a gente deixa aqui um beijo, um abraço bem gostoso para você. Se cuide, tá? Nessa época doida que a gente está vivendo aqui, 2020. Cuide-se bem, tá? Cuide dos seus. Assista bastante filmes bons. Assista Além da Imaginação. E vem conversar com a gente lá no nosso grupo, Fãs de Além da Imaginação, no Facebook, né, Marcos? Isso mesmo, sejam muito bem-vindos. Vocês fiquem bem, se cuidem, né? A gente tá meio que vivendo um episódio ruim de Além da Imaginação na nossa vida coletiva aqui no nosso país, né? Vamos ver se a gente esquece um pouco isso assistindo algum bom episódio da série, né? Uhum, com certeza. E logo mais começa também essa segunda temporada da série hosteada pelo Jordan Peele, né? A gente comentou episódio por episódio ali no ano passado. Faremos isso novamente. Como faremos, com convidados ou não, vai depender da nossa agenda, né? Da agenda dos nossos amigos, né? Mas fiquem de olho, tá? Que a gente talvez vá comentar também sobre... Talvez não, comentaremos, né, querido? Né? A gente gosta de falar sobre a série nova do Jordan Peele, né? Ele faz releituras interessantes da série clássica, né? Uhum. É muito provável que iremos comentar a série nova, né? Ah, beleza. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. E a gente se vê aí no próximo episódio da Além da Imaginação, ou no próximo podcast do Masmorra Cine. Beijão, tchau, tchau. Se cuidem.